vocês são canalhas, profetas do apocalipse. Que vocês querem, sabe, deixar a população viajando no tempo e não ver a realidade acontecer. Vocês foram tão canalhas, tão sem vergonha, tão vagabundos de ordinários, que fizeram um minuto de silêncio, todo mundo mandando a galera ficar em casa, todo mundo falando, eu vou colocar pra bem longe daqui. Eu fico em casa, vocês falaram isso. Mas uma coisa é vocês ficarem em casa, tendo milhões na conta. Aí, acho que aqui tá bem legal. Muitos que ficaram em casa, agora, deixa eu ver. Tem que ser maiúsculo. O que comer, não tinha pra onde ir. E essas pessoas, o DNA de vocês nessas mortes aí. Isso é culpa de vocês. Vocês foram canalhas a todo tempo. Foram canalhas ao extremo. Vocês foram sujos, foram imundos. E vocês vão pagar. Essa conta está na conta de vocês. Isso está na conta de vocês. Vocês vão pagar um preço caro por isso. E agora vocês não têm coragem de vir a público e reafirmar a grande verdade. Que vocês enganaram uma população, grande parte da população. Vocês ficaram em casa com milhões na conta. E outros tiveram que ficar em casa mesmo sem ter um centavo no bolso. E as tragédias foram acontecendo. Vocês são vagabundos e vão pagar um preço caro por isso. Eu nunca, pessoalmente, usei o ex-presidente. Nada de escravidão. Nigéria. Com N, ó. Ai, esqueci. Eu esqueci que o jogo, eles não... Você administra mais papel do que a empresa? Facilite sua rotina com uma escolha. Não é não. Pague até 50 funcionários de uma só vez pela conta PJ. Estou aqui perto. Pessoal, como vocês acabaram de ver aí, tem muita gente indignada com essa história. Veja, a questão aí da Covid-19 ser uma fácil, ter sido fácil e gerado muito dinheiro. Porque todas aquelas vacinas, até hoje, todas aquelas vacinas, né, pessoas que tomaram aí primeira, segunda dose, Deltron, Omicron, ninguém sabe mais. Quem tomou, pode ter certeza que, como o Bolsonaro disse, vai virar um jacaré. Porque ninguém sabe o conteúdo dessas vacinas aí. Porque agora está provado que elas foram totalmente inutilizadas aí da época. Vocês precisam pedir perdão ao Bolsonaro. O que vocês fizeram com esse homem, esse inocente, não foi justo. Vocês acusaram um cara, né, que sempre se preocupou com o povo brasileiro. Antes do problema chegar aqui no Brasil, ele já tinha decretado emergência. Mas vocês quis fazer o carnaval. E depois, quando o problema se acabou, vocês vieram acusar ele de uma narrativa para tentar prejudicar o governo do cara que estava dando certo. Depois tiraram um condenado da prisão que estava lá em Curitiba, foi condenado por corrupção. E aí começaram a massacrar o Bolsonaro. Começaram a chamar ele de genocida. Começaram a chamar ele de tudo, que ele foi culpado, não sei quantas mortes, foi culpado de toda a narrativa, né? O governo do cara. Aí tá aí agora, a atual chegou. Será que vocês agora vão assumir o erro de vocês? Certo? Que o remédio, o Bolsonaro sempre tinha e falava, mostrava para todo mundo. É esse aqui, mostrava para todo mundo. Mas vocês não queriam, vocês só queriam prejudicar o Bolsonaro. Vamos fazer Bolsonaro doente, né? Silenciado. Não pode falar, não pode ter redes sociais. Tudo isso por perseguição política. E acabou. Então quer dizer que Bolsonaro tinha razão sobre tudo que ele falou da pandemia. E foi chamado de genocida injustamente por você. Não ouvi pedido de desculpa, somente se você tiver caráter. Mas a gente sabe que não tem caráter, nem você e nem a velha mídia podre indígena desse país vão falar nada. Lockdown, uso de máscara. E a picadinha, nada disso funcionaria. E até a ivermectina cloroquina também ele tinha razão. Tinha 70% de eficácia. Mais uma narrativa
Bolsonaro cai por terra. Aliás, várias outras já caíram. As joias, da baleia, do caralho diabo que vocês acusavam ele. Deixa eu ver. Ele já foi inocentado. E o próximo, a história vai botar. Chamado de golpista. Todo homem todos nós. E não precisa aqui eu falar de quem, de que sigla, de que bandeira está por Mas se quiser eu vou descobrir esses nomes em inglês. Like. E vocês não têm coragem de pedir desculpa a ele. Bando de mau caráter. Como é que vai ficar o mundo agora sabendo que tudo que aconteceu de 2020 para cá teve apoio da esquerda? Like Como to é que vai ficar close. sabendo que essa doença teve apoio, teve aval, teve patrocínio para que essa doença acontecesse? Para que todo mundo tomasse uma vacina, porque o público ninguém sabe. Fica em casa, pega essa daqui, ó. Fica em casa, prejudicando a economia do mundo, obrigando o povo a tomar vacina. Várias pessoas demitidas do trabalho, várias pessoas sendo processadas porque não queriam vacinar o filho. Ou você vacina o filho, ou o conselho tutelar vai bater na sua casa, ou sua filha vai tomar estudar, ou seu filho ficou desempregado porque era obrigado a tomar, ou tomava, ou ficava desempregado. E aí, como é que fica? Agora que todo mundo sabe que a vacina não tinha serventia, que a transmissão do vírus, porque Joe Biden nem tinha acusação ainda contra esse falso. Nem tinha acusação contra ele ainda. E Joe Biden, sabendo que isso viria a público, deu anistia ao cara, que é esquerdista, deu anistia a ele. Como é que fica agora a mídia dizendo que não, porque tudo que está acontecendo, teve várias pessoas insinuando que Bolsonaro estava aceitando tudo que estava acontecendo, que era um dos culpados, insinuando e colocando a população brasileira contra Bolsonaro. E agora? Ah, mas Bolsonaro não é médico. Como é que ele indica a cloroquina? E agora a cloroquina poderia ter salvo várias vidas. Como é que fica agora? Mas a esquerda está calada. Você também não saiu uma matéria na Globo, não saiu uma matéria na SBT, na Record. Não saiu por quê? Vai afetar a credibilidade do Bolsonaro. E todo mundo vai ter que falar. Bolsonaro estava certo. Em época de eleição eles vão querer fazer isso. Agora imagina se isso fosse Lula. Todo mundo ia querer estar falando. Isso ia estar na mídia de noite. E dizer, tá vendo que a extrema direita, porque tudo é extrema direita, estava errada, e agora a extrema esquerda é a culpada de ter vazado o vírus, de ter pago para criar o vírus. E agora? Joe Biden envolvido. E agora? Quem é que vai falar alguma coisa? Pessoal, eu não tomei vacina nenhuma na época, né? Não tomei, fiquei com medo. Então, eu vou apelar para coisa que eu tive. Não foi normal. O tempo para se fazer uma vacina de 5 a 10 anos de teste. E aí, o Eital, então, tá bom, o Eital. Tá bom, eu vou usar o gigante. E aconteceu algumas coisas comigo, pessoal. Eu trabalhava com casamento, né? De videomaker. Fui proibido de ir a alguns casamentos. Em outros, eu tive que fazer teste para poder ir, pagar no hospital ali para fazer teste para poder ir e tal. A minha habilitação eu não pude tirar, não pude renovar a habilitação porque eu não era vacinado. Eu sou vocalista de uma banda também, não pude fazer apresentações do show, né? Já porque eu não tinha tomado vacina. Então, muita gente se prejudicou, com certeza. Bom dia a todos, meu nome é Sara Estela, ex-secretária de saúde da cidade de Sertãozinho de Espírito. Reposição minha ou será que ele é imortal? Para dizer que nós fomos enganados, que isso fique muito claro para vocês, enganados. Está acontecendo no Congresso americano um inquérito sobre a questão do Covid-19. Um médico cientista que fez um trabalho muito bom, nenhum novo alien que mais fazendo pesquisa, que inclusive usou para a produção de algumas vacinas, induzindo a população de todo o mundo, não a população brasileira, com estudos experimentais através, inclusive, de restos de abelha. Concluiu-se também, através de vários estudos durante todos esses anos, que o Covid-19 poderia ter 70% de eficácia contra o tratamento de ivermectina. Claro que para algumas pessoas poderia funcionar e para outras não, que isso fique claro.
Eu fui uma que fui enganada. Como órgãos competentes de todo o Brasil, nós éramos obrigados a seguir a legislação. E por seguir a legislação, nós tínhamos que pedir para a pessoa tomar vacina, pegar o tratamento em Sertãozinho. Todos os médicos eles tinham autonomia para que eles pudessem dar o tratamento da ivermectina ou cloroquina ou não fazer isso. Isso ficava a critério médico, não imposição. Eu venho hoje dizer o seguinte para vocês: Bolsonaro tinha razão. Bolsonaro tinha razão. Eu peço desculpas como secretário de saúde, porque eu acho que a maior nobreza de um ser humano é pedir desculpas, porque nós tínhamos que seguir legislações. Nós tínhamos que estar fazendo aquilo que era determinado pela vigilância sanitária, pela Anvisa, assim como todo o corpo da saúde também. Isso foi uma questão mundial. Tá? Então o mundo inteiro foi enganado. Tanto que a maioria dos diretores das maiores fabricantes de vacina estão presos hoje, porque existe um estudo realizado falando que todo mundo que tomou vacina, de uma maneira ou de outra, esse é um experimento.